Como interpretar textos, os segredos que nunca te contaram. Se você está à procura de técnicas de leitura porque você terminou o seu ensino fundamental, seu ensino médio, você terminou sua faculdade, no entanto, você tem ainda dificuldades em ler um texto e interpretá-lo, fique comigo até o final desse vídeo, que você vai sair desse vídeo sabendo como interpretar um texto na sua plenitude. Seja você estudante de concurso ou não, porque em algum determinado momento da vida você vai ter que ler alguma coisa, mesmo você que não está estudando para concurso público, ok? Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, para você que não me conhece, meu nome é Alexandre Soares e toda semana eu estou disponibilizando conteúdos gratuitos para vocês passarem para o próximo nível, seja nos seus estudos para concurso público ou para outras provas, ok? Então eu vou falar para vocês aqui 5 técnicas de leituras que serão imprescindíveis para vocês quando vocês forem interpretar um texto. A primeira técnica é a seguinte: você precisa sempre estar lendo. Mas, Alexandre, já estou careca de saber disso. Todo mundo fala, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Mas não falam para mim o porquê que eu tenho que ler e o que eu tenho que ler. Primeiro ponto, você tem que ler o que você gosta de ler. Suponha-se que você goste de ler bula de remédio. Leia todos os dias bula de remédio. Tem gente que gosta de ler bula de remédio. Eu, particularmente, eu gosto de ler livros. Então, eu separo ali, eu leio livros para desenvolvimento pessoal, para minha espiritualidade e para algum tipo de projeto de vida que eu esteja executando naquele momento. Beleza? Agora, se você gosta de ler jornal, por exemplo, lê jornal. Se você gosta de ler revista, lê revista. Se você gosta de ler qualquer outro tipo de texto, você precisa ler todos os dias. E qual a consequência disso daí, Alexandre? Você vai aumentar o seu grau de concentração, você vai treinar a sua velocidade de leitura e a sua resistência de leitura. Se você pegar qualquer pessoa que já está 5 anos sem estudar, por exemplo, 10 anos sem estudar, 2 anos sem estudar, se você colocar ela para ela ler 2, 3 páginas de um livro, ela vai se sentir cansada. Agora, você que está lendo sua bula de remédio aí todos os dias, por exemplo, quando você for ler algum texto para fazer um concurso público, por exemplo, você já vai ter resistência, você vai conseguir ficar ali 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas lendo aquela prova. Então, as consequências são essas e você tem que ler qualquer coisa que você goste, beleza? Então, essa é a primeira dica. Segunda dica: se você for fazer concurso público, lá ou terá uma charge ou terá um texto tirado de um jornal ou de um site. Se tiver uma charge e sua prova for de múltipla escolha, A, B, C, D ou E, bem provável que terão 2 alternativas muitíssimas parecidas. Isso é fato. Se você chegar nesse nível, você conseguir separar aquelas 2 ali muito parecidas, pode ter certeza que você já está no grupo ali de 5, 10% que você vai acertar aquela questão, beleza? A partir dali, eu recomendo que você marque as 2 ali no seu caderno de prova, não vá para o seu caderno de respostas. E quando você terminar a sua prova de língua portuguesa, você verifica quantas alternativas A, por exemplo, B, C, D ou E, você marcou. Suponha-se que você não marcou nenhuma alternativa A e você está bem seguro, você está estudando bem. Marca a letra A, esse é o chute correto. Porque se não tem nenhuma alternativa letra A, dentro de 15 questões de português, por exemplo, 20 ou 10, bem provável, se você tiver firmeza ali nas outras questões, que a sua alternativa vai ser a letra A, beleza?
Mas, Alexandre, e se for uma prova do Sebrasp, certo ou errado? Se você tiver em dúvida, eu sugiro que você pule, você não marque, porque ou acha que não vale a pena arriscar, a não ser que você estiver muito seguro nas outras provas de direito, contabilidade, exatas e tudo mais. Aí sim você pode se dar o luxo ali de tentar arriscar. Agora, se você não estiver muito seguro nas outras provas, eu sugiro que você deixe esse negócio quieto, beleza? Assim também, se um texto for de jornal ou de um site, ok? Terceira dica. Quando você se deparar com um texto, ainda mais se tiverem, por exemplo, 15 questões, 20 questões, e essa prova de língua portuguesa vierem 3 textos, né, o examinador ele vai fazer isso daí para te cansar com esse objetivo. Quando você for ler o comando da questão, você tem que aumentar o seu foco de leitura. É o famoso hiperfoco, beleza? Então, se você ler o seu texto com foco, quando chegar no comando da questão, você tem que colocar ali hiperfoco, porque ali é que vai fazer toda a diferença na hora de você marcar um X no lugar certo, beleza? Então, entenda isso. Foco na leitura do texto e hiperfoco no comando da questão. Próxima dica. Quando você for ler um texto, seja de concurso ou um texto de jornal, por exemplo, lembre-se que você está num avião, sobrevoando uma floresta. Depois você posa com esse avião ali e você começa a caminhar nessa floresta. E depois você dá outra volta e começa a parar naqueles pontos específicos para tirar foto, por exemplo. A interpretação de texto, a leitura de um texto é a mesma coisa. Você vai lembrar disso aqui na hora da prova. Então, você se deparou com um texto. Você está no avião sobrevoando a floresta. O que isso significa na prática? É que você vai olhar o texto de imediato e vai ver, bem, eu preciso saber primeiro, nessa primeira leitura muito rápida, se esse texto está falando de política, de futebol, de religião, não sei. Então, primeira leitura que você vai fazer num texto é só para identificar isso. Você não vai pegar e não vai ler frase por frase ali, oração por oração. Não, você não vai fazer isso. Você só precisa identificar, opa, então esse texto aqui foi tirado de um jornal, por exemplo, e esse texto ele está falando sobre política. Pronto, essa é a sua primeira leitura. Isso aí você vai gastar no máximo 1 minuto. É o avião sobrevoando a floresta. Avião pousou. Você está caminhando na floresta. O que você vai fazer? Ali você vai gastar um tempinho a mais. Nesse caso, você vai ler todo o texto de uma forma vertical. Mas também você não vai ficar parando. Você só precisa ler o texto direto. Você não entendeu nada que está escrito na oração seguinte? Não. Continua, vai para o próxima oração. Nessa leitura vertical que você vai fazer, direta ali, você vai entender se esse texto é dissertativo, se esse texto é narrativo ou descritivo, beleza? Você precisa saber que um texto dissertativo e argumentativo é um texto que o autor, por exemplo, ele está dando a opinião dele, beleza? Ele está falando sobre algo. Entendeu? Vai ter um posicionamento do autor ali no texto. Então você fala, opa, esse texto aqui é argumentativo e dissertativo. Já o texto descritivo vai estar indicando as características de um determinado objeto, por exemplo, de uma pessoa, de um ambiente, de uma paisagem. Então, se, por exemplo, um texto descritivo, a pessoa descrevendo o Alexandre, por exemplo, ele é careca, de óculos aí, dentes bonitos, sorrisos bonitos, fortão. Esse é o texto descritivo. Agora, o texto narrativo seria uma pessoa narrando um fato ocorrido em um determinado tempo. Por exemplo, então, se alguém for narrar ali a minha vida, por exemplo, o Alexandre, ele iniciou a vida de concurseiro com tantos anos de idade. Ali, com tantos anos, ele conseguiu passar no concurso tal, depois ele passou em outro concurso. É um texto narrativo. Você está narrando um fato ocorrido, uma história, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque
de vez em quando, por exemplo, sobretudo a banca Sebrasp, ela pede no comando da questão se aquele texto acima ele é predominantemente dissertativo argumentativo, ele é predominantemente narrativo ou ele é predominantemente descritivo. Então, se você conseguir identificar nessa segunda leitura do seu texto, aquela leitura vertical, sem parar, beleza? Com aquele olhar de águia, se o texto é predominantemente dissertativo, você já tem uma questão. E você já consegue entender o que está acontecendo ali no texto, beleza? Aí você vai gastar ali 5 minutos, por exemplo, num texto que tenha lá 5 parágrafos, cada parágrafo tenha 5 linhas. Já na terceira leitura do texto que você vai fazer, você vai começar a circular, né, os tópicos frasais, que são as ideias centrais de cada parágrafo. Você, do lado de cada parágrafo ali, você vai escrever, esse parágrafo aqui quer dizer isso. Então, estarão circulados lá as ideias centrais e você vai escrever do lado do parágrafo o que significa aquele parágrafo com as suas palavras. Beleza? Pronto. Dessa forma, você conseguirá entender o que está escrito ali naquele texto. Quando você for partir para fazer as questões, se você estiver fazendo um concurso público, por exemplo, você vai ficar muito mais confortável, beleza? Não confie, pessoal, só em uma leitura, porque só em uma leitura você não consegue entender o que está escrito ali no texto. Aí você vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. A minha recomendação para você que está tentando concurso público é nem ler o texto de imediato. Então, chegou na prova, abriu, você vai direto para as questões. Você vai fazer todas as questões que você não precisa retornar no texto. Você vai ganhar tempo. Porque é bem provável que na sua prova, 50% das questões, você não precisa voltar no texto. Sobretudo você que está vai fazer concurso para a banca Sebrasp, por exemplo. Lá vai estar. Uma questão, ele fala, se mantém a correção gramatical, a coerência do texto, o sentido do texto. Esse tipo de questão você não precisa ler o texto todo. Você só vai naquela partezinha ali, que ele fala, troca a palavra tal pela palavra tal. É só isso, você vai lá naquele parágrafo, você só vai ler aquele pedaço ali. Beleza? Vai ter uma questão de acentuação gráfica, você não precisa voltar no texto. Vai ter uma questão de pontuação, você só vai voltar naquele pedacinho ali que está a pontuação e por aí vai, beleza? E quando você só vai voltar no texto para resolver aí, em tese, bem provável, 50% da prova. E dentro desses 50%, nesse pacote de 50%, vai estar lá uma questão, por exemplo, falando, esse texto é predominantemente dissertativo argumentativo. Por aí só faltam mais 4, tá vendo? Uma prova de 10. Agora, se você estiver fazendo uma leitura de jornal no seu dia a dia ali, aí esquece isso, você não vai fazer questões, entendeu? Mas você vai aplicar essas 3 técnicas que eu acabei de falar para você aqui. Beleza? Próxima dica. Na prova de concurso público, geralmente, aquelas questões ali, elas vão ter, como eu falei na outra dica, 2 bem parecidas, mas muito parecidas. Beleza? Então, nessas 2 questões muito parecidas, se for questão de múltipla escolha, uma palavra apenas vai diferenciar uma alternativa da outra. Então, terão 2 alternativas parecidas. Beleza? Suponha-se que seja a alternativa B e C. Uma palavra daquela dali é que vai diferenciar uma alternativa da outra. Então, quando acontecer esse fato, você vai vir palavra por palavra sublinhando. Pode ter certeza, você vai achar a diferença entre uma alternativa e outra. Mas Alexandre disse se foi igual ao Sebrasp, certo ou errado. Aí fica mais difícil. Aí é melhor, se você não estiver seguro, você vai fazer isso. Palavra por palavra. Opa, aqui não, aqui tá beleza, aqui tá beleza. Opa, aqui pode ser, aí você tá com dúvida, deixa isso quieto. Parte para a próxima alternativa. Agora a última dica que eu vou passar para vocês, que
pode ser que seja a dica que você nunca viu na sua vida. Foi uma dica que eu vi em um curso. Vou até tirar o óculos aqui. Quando você vai, por exemplo, fazer uma maratona, você não precisa se alongar. Quando você vai fazer uma musculação, por exemplo, você não precisa se alongar. Com a leitura não é diferente. Então eu vou passar 3 tipos de exercícios para você aqui. E quando você for realizar qualquer leitura, você está trabalhando, você precisa resolver um processo. Faça essa atividade aqui, essa atividade preliminar, esse alongamento. Você testa e depois você comenta aqui no canal: Alexandre, aquela dica ali melhorou muito, aumentou minha velocidade de leitura, meu grau de concentração. Anota aqui, escreve aqui embaixo nos comentários aqui do vídeo depois. Então, primeiro exercício que você vai fazer. Você vai pegar esse dedo aqui, vai olhar aqui para a cabecinha desse dedo, olhou para a cabecinha desse dedo, depois você olha lá na frente, com a cabeça parada aqui, ó. Você olhou para a cabecinha do dedo, olha lá no final, ó. Olhou aqui na cabecinha do dedo, lá no final. Faz 10 vezes isso aqui, ó. Olhou na cabecinha do dedo, no final, ó. Olhou na cabecinha do dedo, lá no final. Isso aqui você está treinando seu raio de leitura, para você conseguir enxergar a maior quantidade de palavras possível quando você for ler ali o texto. Beleza? Então, esse é o primeiro exercício. Olhou a cabecinha do dedo, olha no final. Olhou a cabecinha do dedo, olha no final. Faz isso 10 ou 20 vezes. Segundo exercício, com a cabeça parada, você olha para cima, olha para baixo, direita, esquerda. Olha para cima, olha para baixo, direita, esquerda. Olha para cima, olha para baixo, direita e esquerda. Faz isso também 10, 15 vezes. Beleza? Terceiro exercício. Você vai girar aqui, ó, 360 para a direita e depois 360 para a esquerda, ó. Você girou, ó. Agora você volta, ó. Girou, ó, girou. Isso você está alongando a sua vista. Então vai te ajudar a aumentar o seu raio ali de palavras. Teste e depois escreva aqui embaixo se foi útil para você ou não. Beleza, pessoal? Existe outro vídeo aqui na minha plataforma, depois você procura aqui, que eu dou mais dicas sobre interpretação de texto, que complementa esse vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, dá um like aí, comenta aqui embaixo, beleza? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no meu canal, aciona o sininho com o intuito de você receber esses vídeos de imediato. E tamo junto e misturado. Até o próximo vídeo. Valeu!